Eu tenho 6 aparelhos inteligentes em minha casa e os comprei quando nos mudamos pela primeira vez. Valeu a pena? Eu só comprei da LG e da Samsung, e isso é porque, em geral, eles têm mais recursos inteligentes, mas acho que o que descobri em 6 meses vai te surpreender. Então, vamos lá. Este forno é da Samsung. É um fogão de indução e um forno com convecção e recursos de fritadeira a ar. Eu poderia ter economizado alguns centenas de dólares para remover a conectividade Wi-Fi que leva isso para o aplicativo Samsung SmartThings, e eu poderia ter aumentado bastante o preço para obter uma câmera dentro. Vamos falar sobre aparência e sensação, mas primeiro quero destacar alguns desses recursos inteligentes. A interface para ligar o forno ou o fogão de indução que está lá ainda é um pouco difícil de controlar os queimadores, o que mostrarei em um momento. E isso é Samsung, então eu esperaria que uma interface de controle fosse intuitiva, e esta definitivamente não é. As pequenas telas aqui e aqui são muito úteis, e eu gosto da aparência do painel inteiro em geral. No entanto, já tive que reiniciar este painel de controle uma vez, o que é um prazo muito curto. Apareceu um código de erro. Tive que reiniciar tudo desligando e ligando os disjuntores. Apenas algumas pequenas nuances, como não consigo ligar e desligar a luz do forno a menos que o forno esteja realmente ligado. Pequenas coisas assim, e eu esperava um pouco mais da Samsung. Agora só aguardo o próximo problema surgir no painel de controle. Esse tema surgirá novamente mais tarde em nossa análise. Mas essa conectividade Wi-Fi e a conexão com o aplicativo SmartThings têm uma interface praticamente inútil. Eu posso configurar algumas coisas no forno, mas não há muitos motivos para fazer isso quando posso simplesmente ir até o forno. Também não tenho ótimas opções de automação lá e, infelizmente, há um problema que você me ouvirá dizer várias vezes hoje entre o Samsung SmartThings e outras plataformas de casa inteligente. Tanto o Google quanto a Amazon podem controlar alguns aspectos básicos. Você precisa aprender alguns comandos de voz, mas, por exemplo, posso acender a luz do forno. Eu também posso ajustar coisas como as configurações do forno em alguns casos. Essas são boas funcionalidades para começar ou preparar as coisas antes de você chegar ao forno, mas sempre há recursos de segurança que impedem você de realmente iniciar o forno com um recurso de automação. Esse recurso de segurança me impede de ajustar a temperatura enquanto cozinho, o que acho bem idiota. Agora a Samsung fez algumas coisas que impediram as automações de ir mais longe com outros hubs. Tanto o meu assistente doméstico quanto o meu hub doméstico não conseguem fazer nada com este forno. As automações simplesmente não estão funcionando com essas plataformas. E no momento, as pessoas do assistente doméstico estão dizendo que você nem mesmo pode adicionar novos dispositivos inteligentes à sua integração. Então é meio bagunçado com qualquer hub que não seja da Samsung. E não é tão útil com os da Samsung do ponto de vista de um forno e fogão. É muito bem projetado, como eu disse, a interface é um pouco difícil de se acostumar. Mas uma vez que você pegou o jeito, há coisas legais como um temporizador que permite desligar o forno quando você terminou de usá-lo ou usar uma configuração de manter aquecido. Esses tipos de opções são realmente bons de ter. Os diversos queimadores no topo são excelentes. Todos os diferentes modos de cozinhar. Os no forno são ótimos, e em geral eles cozinham as coisas muito rapidamente. Na verdade, você tem que prestar atenção com a parte de convecção deste forno. Eu já tive fornos de convecção no passado, mas este é outro nível de cozimento rápido, quando você usa algo assim. Agora, o fogão de indução é um pouco diferente. O revestimento é ótimo. Eu não tinha certeza disso quando o vi pela primeira vez. Até perguntei ao vendedor sobre arranhões. Ele afirmou que você nunca conseguirá arranhá-lo, pois é muito difícil. E ele estava certo, mas realmente importa quais panelas você usa, porque é um fogão de indução. Eu comprei essa panela Hexclad muito boa, mas vou deixar você ouvir no fogão. Você sabe que essa é a vibração que você está ouvindo da indução? Então eu posso realmente mostrar para você. Isso desaparece totalmente agora.
Eu comprei mais algumas panelas para testar e experimentar e, sabe, há diferentes níveis de som deste forno. Eu gosto que ele detectará aqui no painel, eles dirão: ei, sua panela não está aí. Eu gosto desse recurso de segurança, mas você acabará fazendo um pouco de tentativa e erro com algumas panelas diferentes para ter uma ideia de como esse som vai ser. Pode ser bastante distrativo e fica mais alto quanto mais você aumenta em uma panela como esta. No geral, é um forno fantástico, mas não é muito inteligente. Valeu a pena gastar algumas centenas de dólares a mais para obter a conectividade Wi-Fi e recursos inteligentes? Para a maioria, provavelmente não. Acima disso, um micro-ondas tem as mesmas considerações na perspectiva de casa inteligente. É incrivelmente lindo e adoro o pouco espaço que ocupa. Eu adoro o interior como ele parece e, na verdade, nunca fui impactado com a altura curta, sendo muito curta para algo que eu estava cozinhando. Talvez eu simplesmente não use pratos grandes o suficiente. É obviamente um pouco alto para as pessoas mais baixas na sua vida, e há momentos em que tive que colocar algo no micro-ondas para meus filhos. Então, para aqueles de vocês que vão se preocupar com algo assim, eu não estou preocupado com isso. Você pode querer obter uma versão de tamanho completo e apenas lidar com bater a cabeça nela de vez em quando. Mas novamente temos essa mesma situação de conectividade, onde a Samsung permite que você coloque algumas configurações nela e você obtenha algum controle de voz menor com Google e Amazon, mas é realmente inútil depois disso. E embora a conectividade Wi-Fi tenha sido realmente forte e nunca tenha caído offline, eu não consigo fazer muito com ela. Recebo notificações quando os alimentos terminam de cozinhar, como no meu forno. E eu posso pedir a Amazon, Google ou Samsung para controlar essa luz. Então, Sandra, ligue a luz do micro-ondas. Mas não existem outras automações realmente úteis, mesmo em combinação com o forno. Gostaria de poder iniciar uma automação para ligar essa luz quando estou cozinhando algo no forno, mas não consigo fazer isso hoje. Também acho a interface do micro-ondas bastante fraca. Existem boas configurações, bons números e coisas assim, mas sabe, não há luz fisicamente em nenhum desses botões. Sempre que pressiono um botão, ficam impressões digitais nele. Dá pra ver, fico limpando constantemente. E sabe, quando vou limpar, os botões são principalmente de pressão, e é isso que acontece. Estou pressionando todos os diferentes botões e meio que não consigo parar isso a menos que eu esteja usando um pano realmente muito grosso. E mesmo assim ainda estou pressionando coisas. Então, novamente, quando eu digo que qualquer um desses recursos inteligentes vale a pena, não tenho certeza. Agora, por outro lado, minha geladeira LG Tinku provavelmente é o meu eletrodoméstico inteligente favorito. É uma grande geladeira de 2 portas com muito mais espaço do que eu pensava quando a comprei. O freezer tem 3 bandejas diferentes e está segurando 1 tonelada de comida agora mesmo. Esta é uma prateleira meio surpreendente. Na verdade, eu só queria mostrar para você o quão profundo isso é. E é isso que eu quero dizer. Esta é uma geladeira enorme, agora a água nos dispensadores de gelo é realmente boa. Isso não é novidade, mas eles aumentaram muito o nosso consumo de água em toda a nossa casa. E há um filtro de água bastante bom bem aqui dentro. É fácil de retirar e substituir. Também existem 2 outros tipos de gelo que essa geladeira faz. Todos que vêm aqui, eles adoram o grande gelo artesanal. Na verdade, eles também adoram o mini gelo. Além disso, você recebe boas notificações da geladeira quando o seu gelo está na caixa por muito tempo. Pedem para você jogá-lo fora e isso muda a configuração de quanto gelo a geladeira está fazendo. Essas configurações estão disponíveis no app ThinQ, junto com outras opções. Além disso, à noite, você tem uma boa iluminação ao abrir a porta. E uma pequena faixa de luz na parte inferior da porta, que acende automaticamente quando você está perto da geladeira, ilumina o seu caminho na medida certa sem ser muito brilhante. Esta é uma geladeira incrivelmente silenciosa. A única vez que realmente a ouço é quando está fazendo gelo extra. Qualquer um dos diferentes gelos bem aqui. E o único problema que tive com esta geladeira é que às vezes, quando esta caixa de gelo fica um pouco cheia, acumula muito gelo aqui em cima e eu tenho que retirar esta caixa, que é só levantar
e sacudi-la um pouco. Agora, de uma perspectiva inteligente, é realmente muito bom. Você acabou de ouvir todos os tipos de configurações diferentes e coisas diferentes que eu posso gerenciar nesta geladeira. A conectividade através do Wi-Fi tem sido forte. Eu realmente não vi sair do meu sistema Wi-Fi. Eu consegui fazer mudanças quando quis e a conectividade com 4 plataformas diferentes tem sido muito boa. O aplicativo mais eficaz é, claro, o Homey, e isso porque a LG agora é dona da Aten, a empresa que fabrica o Homey. Não espere fazer muito com Google ou Amazon, e poucas pessoas mudariam a temperatura de sua geladeira ou freezer frequentemente. Mas é bom vê-lo e é bom tê-lo. Para a maioria das pessoas, se você está olhando para uma geladeira como esta, você vai querer um hub mais capaz para aproveitar os recursos inteligentes, ter um painel de controle do Home que me mostra a qualidade do ar, a temperatura sendo mantida e mais. É realmente bom. Agora, eu sugeriria que toda a casa precisa de conectividade Wi-Fi em uma geladeira como esta? Não, mas para mim aqui existem alguns recursos, especialmente com esses gráficos mostrando como a geladeira está funcionando, é um reforço muito bom de quão boa é essa geladeira e vai ajudar na resolução de problemas no futuro. Agora, antes de sair da cozinha, adoraria ouvir sobre sua experiência com seus eletrodomésticos inteligentes. Aposto que há um monte de ótimas histórias por aí e sei que vocês sempre trazem ótimas percepções. Então, eu adoraria ouvir sobre seus próprios eletrodomésticos inteligentes e o que você planeja adquirir em seguida. Vocês sabem que minha lava-louças é apenas uma comum, então adoraria ouvir de vocês o que estão achando de grande utilidade. O segundo aparelho da LG que eu tenho é a minha televisão. Este é o 100-4, modelo do ano passado, uma televisão de 65 polegadas. Ele é conectado por Wi-Fi e você pode conectá-lo por Ethernet. Existem 3 portas HDMI, um par de portas USB, além de oferecer conectividade Bluetooth com muitos alto-falantes e até controles de jogos, teclados e mouses. Ele se conecta a todos os serviços de streaming desejados e possui uma loja de aplicativos própria com jogos e apps para baixar e obter recursos extras. Há tanto para te contar sobre o que essa televisão pode fazer que eu passaria o dia todo explicando. Que pode ser uma obra de arte, um tocador de música do seu telefone, o centro de um cinema em casa, um console de jogos, uma estação de trabalho que se conecta remotamente ao seu PC ou usa Google Docs ou Amazon 360. É um assistente de voz da Amazon e tem seu próprio assistente de voz da LG. A nova integração com o Homey é excelente porque isso é um controle local, então está apenas rodando no Wi-Fi da minha casa. Faltam alguns controles que eu gostaria de ver, mas eu posso fazer algumas coisas realmente ótimas, como abrir aplicativos específicos com automações dentro do aplicativo Home. Então eu posso fazer coisas como ir para Netflix assim. Agora, a grande coisa que eu acho que está faltando em todos os diferentes controles que eles têm é como um botão de seleção. Então, eu posso ir para o próximo e anterior. Você pode ver que está se movendo lá em cima, mas eu não consigo realmente selecionar e avançar em um menu. Então você ainda acaba precisando do controle remoto nesse ponto. Eu tive algumas pessoas reclamando para mim sobre o Webios da LG nos comentários aqui no canal. Essa é a interface que está nesta televisão, mas eu achei muito ágil e não me importo com 1 ou 2 locais onde me deparei com anúncios. É chocante para mim dizer que está tudo bem ter anúncios. Mas honestamente, eu sinto que as pessoas que estão focadas nesse tipo de anúncio estão apenas focadas em ficar um pouco irritadas. E às vezes eu recebo um anúncio no que são chamados de canais LG, que são basicamente canais gratuitos que você recebe nessas televisão S, e então há um anúncio no topo da página inicial principal que geralmente é sobre um filme que você pode querer assistir, e eu gosto que a LG escolheu não tocar nenhum som desse anúncio a menos que eu passe o mouse especificamente sobre ele. Além disso, este é um ótimo alto-falante e uma televisão incrível para ter em minha casa do ponto de vista do Wi-Fi, tem estado conectado de forma confiável desde que eu o tenho. Eu vou falar sobre algumas opções especiais em um momento.
Mas há outro lado para a conectividade de casa inteligente com esta televisão. Este é um controlador de matéria. Eu sou capaz de conectar coisas a esta televisão que tem o logotipo da matéria nelas. E isso é muito importante para muitas pessoas. Mas não está super bem desenvolvido. A LG precisará fazer mais trabalho aqui. Um ótimo exemplo disso é que eu conectei o Philips Hue a esta televisão. Não consigo encontrar onde controlo isso. Então já foi conectado. A televisão me disse para fazer isso, mas não consigo encontrar como controlar essas luzes. Mas há um assistente de voz da LG nisso, bem como o assistente de voz da Amazon, que eu posso simplesmente clicar aqui ou usar a palavra de ativação. E através disso, eu tenho o controle de toda a minha casa. Ligue as luzes na cozinha. Eu consegui trazer câmeras conectadas ao assistente de voz da Amazon para esta televisão apenas pedindo. Isso é uma experiência incrível. E há muita capacidade com o assistente da Amazon aqui também. Porque mesmo quando a televisão está desligada, por exemplo, o assistente ouvirá e acenderá as luzes na cozinha. Então agora ele executou esse comando, as luzes estão acesas na minha cozinha e ele desliga a televisão novamente. Então, de uma perspectiva de casa inteligente, este é um aparelho realmente eficaz. Agora eu posso fazer muito através dele e embora eu pense que parte da interface precisa melhorar, essa experiência com a LG é muito boa agora. Agora estamos no andar de cima com minha lavadora e secadora Samsung. Estas são versões empilháveis com conectividade Wi-Fi e novamente elas entram no aplicativo Samsung SmartThings. Eles têm algumas opções de controle menores com Amazon e Google, então é basicamente a mesma situação de uma perspectiva de casa inteligente com a lavadora e secadora, como é com o forno e o micro-ondas. Fisicamente, este não é exatamente um espaço grande. Eu tive que encontrar unidades bastante pequenas para caber aqui e que ainda funcionariam para uma família. Consegui fazer isso. Estava olhando algumas unidades da LG. Elas eram um pouco maiores, e então eu não teria espaço nenhum nas laterais naquele pequeno espaço. Então essas cabem, mas também têm uma capacidade bastante boa. Vou te dizer que gostei do fato de poder colocar tanta coisa nessas, fazê-las sair lavadas, secas e limpas. Ambos são essencialmente um modelo de configurar e esquecer que simplesmente faz o trabalho. Por exemplo, o dispensador de sabão, bem aqui. Ele leva cerca de metade de uma garrafa de sabão aqui, então dura por cerca de 30 cargas e então a máquina decide quanto sabão usar a partir daí. Então não está usando demais, o que pode ser um grande problema com esses tipos de máquinas. Ele também toma decisões quando você está usando os modos de inteligência artificial para determinar quanto tempo executar os ciclos e pode mudar no meio do ciclo. Então, quando termina o ciclo de lavagem, ele realmente decide quais configurações aplicar na secadora. Então, quando você se aproxima depois que isso é concluído, as configurações já estão lá para a sua secadora e você basicamente só precisa mover as coisas e apertar o play. Tudo isso é automatizado. Você verá um pequeno ícone de inteligência artificial no topo. Você pode substituir todas essas configurações e tem à disposição uma enorme quantidade de configurações diferentes que pode usar. E então você pode novamente modificar essas coisas. A interface é bastante limpa e organizada e é bastante fácil de usar. Você precisa alternar entre a lavadora e a secadora, o que pode ser um pouco confuso no início. Essa é provavelmente a maior limitação. Eu trouxe unidades empilháveis que possuem um único painel de controle. De alguma forma, eles ainda têm conexões Wi-Fi separadas, e isso me dá esperança de que, se algo quebrar, eu ainda possa ter a outra unidade. Talvez existam placas separadas, mas provavelmente não é o caso, e a Samsung certamente tem a reputação de ter placas de controle caras e problemáticas. Então essas podem não durar muito, e eu sabia disso desde o início, mas sempre se tem esperança. Do ponto de vista físico, esses são fantásticos. Eu economizei muito tempo com coisas simples como o detergente e a armadilha de fiapos sendo tão fáceis de limpar.
é bastante automatizado no que diz respeito a ser apenas um eletrodoméstico, mas do ponto de vista de uma casa inteligente, realmente não há automação além de algumas notificações e a capacidade de inserir algumas configurações básicas do aplicativo SmartThings com o aplicativo da Samsung. Existem alguns outros aspectos que eu meio que não posso mostrar a você enquanto estamos apenas falando sobre os eletrodomésticos, mas eu queria mostrar a você aqui que, em primeiro lugar, há uma aba de cuidados domésticos. E, por exemplo, hoje me mostrou que eu tinha que fazer uma limpeza no tambor da minha lavadora, e então estamos realmente rodando um ciclo agora para limpar isso para o seu forno e seu micro-ondas. Há um aspecto de comida aqui, então isso é realmente ótimo. Você sabe, você pode dar uma olhada nas diferentes coisas que eu coloquei que eu tenho que comer sem glúten, por exemplo, e eu posso enviar todas essas coisas para uma lista de compras, e há algumas avaliações mais... há certas oportunidades onde eu posso enviar uma configuração para o forno. Agora, o que acontece... Às vezes eu não consigo enviar essa configuração para o meu forno, então eu realmente gostaria que eles filtrassem, lá vai você, eu não sei por que diz isso, mas agora isso foi enviado para o meu forno, então ele só tem um pequeno bug lá que eles precisam consertar. Algo mais que é muito útil é o aspecto de energia do aplicativo. Então, uma vez que você ativou isso, você pode ver o seu uso de energia. Você pode ver isso em tempo real. Então eu tenho esses dois eletrodomésticos funcionando no momento e eu também posso ligar o modo de energia inteligência artificial com certos aparelhos, mas em muitos casos você terá que conectar o medidor de utilidades a isso, o que alguns serviços nos Estados Unidos podem fazer, ou você pode colocar coisas como a economia de tempo de pico, você pode colocar esses tipos de configurações e fazer isso, mas eu meio que naturalmente economizo energia ou eu uso tempos fora de pico por aqui de qualquer maneira. O último é o cuidado com as roupas. Você pode escanear detergentes e escanear etiquetas de cuidado. Então eu tenho o detergente no dispensador 1, eu posso ir escanear isso com o meu telefone, eu vou escanear o código de barras, e é isso. Então está meio que te dando alguns outros detergentes que você pode conseguir e pode te ajudar com ciclos personalizados. Então, especialmente com itens que têm etiquetas de cuidado específicas, você pode escanear essas e dizer: ei, eu tenho isso aqui. Qual sequência ou que modo de lavadora devemos estar para aquela coisa que é infeliz? Na medida do que me diz respeito, é por algum motivo, sabe? Eu tentei isso várias vezes, eu não consigo parear meu micro-ondas com o fogão com o meu forno. Infelizmente, nunca encontra isso. Eu tentei colocá-lo em modos de pareamento, simplesmente não está funcionando. Então, se isso funcionasse, seria um recurso interessante, mas há algumas lacunas aqui. Acho que você está vendo onde algumas dessas funcionalidades são construídas, elas estão funcionando, mas não são exatamente o que você pode estar esperando. A geladeira LG realmente tem uma série de configurações associadas a ela, especialmente coisas como o gelo artesanal. Você pode fazer 3 ou 6 por dia, ou desses você pode decidir, sabe, se quer muito gelo surgindo, e pode ligar coisas como o recurso de aprendizado inteligente, que meio que ajuda a quantidade certa de gelo a ser feita em média com a sua casa, também ajuda com algumas dessas coisas. Economia de energia, né? Então, novamente temos períodos de economia de energia, onde está tentando usar um pouco menos de energia, você pode personalizar esses com base no que foi dado pela sua concessionária, e isso pode ajudar você a economizar um pouco de dinheiro. Há algumas outras configurações como visão noturna, onde você pode ajustar os níveis de iluminação interna e algumas outras configurações menores, mas isso é o básico. Você vai conseguir mais de um hub como o Home com essa geladeira. É meio que o mesmo com a televisão deles, né? Você pode controlar todos esses diferentes aspectos do aplicativo. Então é um pouco mais fácil de usar esse recurso sempre pronto como sua moldura de arte, suas fotos. Essas são todas coisas ótimas. Você pode mover entre as entradas. Então você não precisa pegar o controle remoto necessariamente. Você também pode pesquisar todos os diferentes aplicativos da televisão usando isso. Então, há alguns bons controles aqui. Você pode obter um controle remoto completo nisso, mas na maioria das vezes, acho que você vai ter outras maneiras de controlar essa televisão
televisão que são melhores. Então, minha conclusão é que o valor geral para as pessoas virá da qualidade do aparelho, a inteligência embutida em seu processo e quanto esforço você tem que colocar para usar o aparelho é onde a maior parte do valor está e onde eu posso realmente chamar todos esses aparelhos inteligentes de inteligentes, mas de uma perspectiva de casa inteligente, ser capaz de automatizar coisas e criar experiências maiores e melhores para você e sua família com esses aparelhos, realmente depende mais da marca do aparelho inteligente que você está comprando. Descobri que a LG com a televisão e a geladeira era mais aberta e isso pode mudar no futuro com a propriedade deles do home, mas hoje estou conseguindo muitas mais opções com os aparelhos deles do que estou conseguindo com a Samsung e os deles. Não acho que esses recursos de casa inteligente realmente valem a pena com os aparelhos da Samsung. Adoro as notificações que estou recebendo e isso será suficiente para muitas pessoas, mas eu gastaria 300 a 500 a mais para obter essa conectividade Wi-Fi para esse recurso? A resposta é não em quase todos os casos. No entanto, eu gastaria um pouco mais ao longo de um período de 10 a 15 anos pela geladeira da LG. Gosto dos pequenos gráficos que estou recebendo, gosto das automações extras que tenho com a televisão deles e gosto que posso obter essas opções em algumas plataformas diferentes de casa inteligente. Então, como um cara que gosta que tudo seja inteligente em minha casa, esta é uma situação em que vou dizer que provavelmente não vale a pena gastar dinheiro nisso. Espero que algumas coisas mudem com o que é chamado de aliança de conectividade doméstica ou com o padrão Matter, então podemos encontrar algumas boas automações que realmente mudam como você usa seus aparelhos. Há alguns aparelhos pequenos, realmente bons que tive ao longo dos anos. Esses podem realmente proporcionar muitos benefícios. Então montei uma pequena playlist aqui na televisão para você assistir como alguns desses aparelhos menores fazem coisas incríveis para você. Então confira isso bem ali. Caso contrário, obrigado por assistir hoje e claro, viva inteligente!